Mas apenas mostrar para as pessoas que estão sendo enganadas no processo religioso as falcatruas, as armações que tem para se tomar dinheiro dessas pessoas, independente de quem quer que esteja fazendo isso, se A, B ou C. E agora vou rever com você um vídeo em que Silas Malafaia dá um recado para alguém na internet que tem talvez aí tirado o sono dele com relação ao seu trabalho, que só cresce. Eu não entendo isso. O Silas nunca tinha dado uma entrevista para um programa de repercussão nacional como o da Marília Gabriela. Foi a primeira vez, e ele deu essa entrevista. Então você vê que ele está crescendo muito na popularidade. Já esteve onde ele sempre quis estar, que é na Globo, fazendo um programa ao vivo na Globo, lá, não ao vivo, mas em rede nacional na Globo. Então ele só está crescendo. Ele vem crescendo a cada dia, e eu não sei porquê, está preocupado com boatos, fofocas, intrigas, segundo ele, de pessoas da internet. Mas eu vou assistir melhor com você, porque eu vi no estalo. Vamos ver agora o que o Silas está falando e vamos tentar dar a nossa opinião aqui pela internet, apenas cumprindo aquilo que a Constituição nos garante, o direito de expressão. Tá certo? É um direito adquirido de todo cidadão brasileiro se expressar, colocar a sua opinião sobre um fato ou outro na internet. Vamos assistir comigo, eu já programei aqui o nosso programinha aqui de assistir vídeo. Olha, já está aqui, aí está a imagem aí do vídeo do YouTube, né, que foi publicado esses dias. Vamos ver então aqui, ó. Aliás, o vídeo agora não é mais do YouTube, é vídeo do Facebook, porque no YouTube não passa mais, só no Facebook. Vamos lá. Eu fico vendo uns caras que nem tiraram a fralda. Uns caras que nem tiraram a fralda, eu acho que é uns caras que ainda não tem peso no meio religioso protestante. Uns caras que ainda não enganou muita gente ou não conseguiu somar tanto dinheiro, tanta riqueza, né? Somar tanto patrimônio, construir um império tão grandioso. Eu penso que esses são os que não tiraram a fralda ainda. Aqueles que não têm programa na televisão para enganar o povo, aqueles que não têm grandes igrejas para extorquir o povo, esses, segundo Silas, eu penso que são aqueles que ainda não tiraram a fralda. Deve ser desses que ele está falando. Ainda bem que não é de mim, fico feliz, porque eu nunca pensei em montar uma igreja. Quando o grupo ligado a esse moço me chamou para um acordo, eu disse não, né? Então eu penso que não é nem de mim que ele está falando. Tomara que não, porque parece que até ameaça de morte tem aí. Vamos continuar assistindo, só esse detalhe, né, no início, não tirou a fralda ainda. Eu penso que ele se refere a alguém que não tem o sucesso no meio religioso protestante. Vamos repetir, vamos ver passo a passo aqui, para fazer uma análise com você. Eu fico vendo uns caras que nem tiraram a fralda, que chegaram agora no evangelho na internet julgando o pastor. Então chegou agora no evangelho na internet, tipo assim, é uma pessoa que está adentrando ao processo protestante, ao processo religioso, não de ser escravo, não de ser gado, não de ser aqueles otários que vão para lá para dar dízimo para os cães gulosos, mas sim aqueles que agora querem também formar um time, uma equipe, formar também um grupo, para desse grupo extorquir dinheiro. Eu acho que o Silas está se referindo a esse tipo de gente, ou então está confundindo alguém que nem pensa nisso, com esse tipo de gente que forma um templo para extorquir dinheiro, né, que aqui está a denúncia, né? Obrigado, Jamanta, por essa camisa linda, hein, Jamanta? Valeu, meu amado. Então, eu penso que ele está falando, né, supostamente de alguém que ele acha que é do grupo dele, que é alguém que quer também abocanhar uma fatia, né, desse processo religioso que está aí. Eu penso que pode ser exatamente desses que ele se refere, ou então ele está enganado, achando que a pessoa tem essa visão de se formar também um cão guloso para tomar dinheiro do povo. E aí pode ser que ele esteja até pensando em nós. Se estiver pensando, barbinhas de molho, porque a ameaça de morte vem a seguir. Isso é muito sério. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Singular. Eu digo, quem é esse cara? Singular. Agora apontou para uma pessoa. É uma pessoa, é um cara, né, que ele anda aí sem dormir direito, com medo da verdade que esse cara fala. Então, se ele diz que agora tem alguém falando mal dele, essa questão que ele coloca, eu imagino que seja algo novo. Tá certo?
algo novo, porque senão já teria dito isso antes. Mas aí você percebe que ele não está falando de calúnias, na verdade. Ele fala que alguém está falando mal de pastores para não dizer a verdade, que alguém está falando a verdade e as pessoas estão saindo do templo. É esse que é o problema. As pessoas estão saindo do templo e cada dia sai mais gente. É um êxodo terrível. Porque cada vez, terrível para esses homens aqui, porque cada vez mais gente está largando o templo. Então, aquelas coisas que alguém que está exposto como um troféu, aquelas poeirinhas, não são elas que estão manchando o império desses homens. Não, aquelas poeirinhas de sempre, de estar exposto na vitrine, não mancharam até hoje. O que mancha agora é que existe alguém mostrando realmente que este império religioso, não do seu Silas Malafaia, mas todo o império religioso que está aí é uma fraude, é conquistado em cima de mentiras, de enganos. Deixa eu voltar aqui no começo, a gente vai analisar até aqui, o vídeo é pequeno e vamos continuar. Eu fico vendo uns caras que nem tiraram a fralda, que chegaram agora no evangelho na internet julgando o pastor. Aí você vê no plural, né, uns caras para começar. Mas depois ele vai mostrar que realmente ele está revoltado é com um cara. Quem é esse cara? Olha aí, quem é esse cara? Ilustríssimos desconhecidos recalcados, com dor de cotovelo do sucesso dos outros. Sucesso dos outros. O Salvador, o Paulo disse assim: se eu busco a glória neste mundo, eu sou o mais miserável dos homens. A minha glória, a minha fama, o meu sucesso eu não busco neste mundo. Então agora você já começa a julgar o profeta, tá certo? Não o cidadão, não o homem, o marido, o amigo, o irmão, o pai, não. Mas a questão religiosa que é pregada, e já vê algo muito estranho. As pessoas são reconhecidas pelo mundo e querem ser reconhecidas pelo mundo. E a Escritura, de ponta a ponta, condena. A Escritura condena aquele que quer receber elogios e glórias dos homens. Mas vamos seguir. Uma meia dúzia de idiota, de imbecis travestido de crente. Porque quem calunia pastor e fala da igreja não pode ser crente. Eu não calunio o pastor, não estou dizendo que nenhum pastor é isso ou aquilo, né? Não sei quem anda fazendo isso por aí, acha até que não deveria fazer. O que eu digo é que não é esse processo que está aí o que a Escritura nos ensina. A Escritura nos ensina apenas a amar ao próximo. Paulo Shaul chegou a dizer: se eu retribuir ao Criador algo que ele me fez, tendo já feito por mim, ou até antes dele fazer, será apenas um justo pagamento pelo serviço oferecido. E isso o Criador não aceita. Aí ele diz que Abraão não foi justificado pela obra, mas pela fé. Tá certo? É nesse trecho, em Romanos, Paulo fala isso, que nós não temos como agradecer ao Pai, nem por antecipação e nem posteriori, porque seria apenas o justo pagamento por algo feito, por um serviço prestado pelo Pai. Então, fica bem claro que nós não devemos ou não precisamos fazer nada para o Criador. Jó chegou a dizer assim: o que farei eu para o Criador, se tudo que tem, o que darei eu a ele, se tudo que tem debaixo da terra e em cima no sol, ele mesmo foi quem me deu, é tudo dele, né? Vou dar um conselho para você. A você, voltou para o singular, vamos lá. Fica longe de participar de divisão, de calúnia e difamação de pastor, fica longe disso. A divisão que ele fala é pegar a igreja e tirar pessoas dali para ir para outra. Isso que é divisão, que é heresia que se fala. Heresia é essa, é divisão. É tirar a pessoa de um grupo religioso e colocar em outro. Eu penso que ninguém deve fazer isso realmente, porque deve tirar as pessoas do processo religioso, é sair dela, povo meu, esta é a ordem, mas não criar outro, né? Não uma divisão, não uma heresia, não tirar daqui para colocar aqui, senão trocou 6 por meia dúzia. Caluniar as pessoas, eu penso que isso é algo muito nojento, chato, o Criador não se agrada, é pecado fazer isso, porque vai atingir o próximo, e o próximo não deve ser atingido de maneira nenhuma. Deixa eu ver o que mais ele dá conselho aqui, nós vamos aqui tocando para você. Quer arrumar problema para tua vida? Entra nisso.
É uma ameaça. Quer arrumar problema na sua vida, entra nisso. Isso é uma ameaça explícita. A tua vida entra nisso. Vamos voltar aqui um pedacinho de novo aqui. Longe disso. Quer arrumar problema para... Não, não é aqui não. Mais um pouquinho para trás aqui. Só um minutinho. De calúnia e difamação de pastor. Fica longe disso. Calúnia e difamação, ele usou termos jurídicos que se usa para poder processar alguém, né? Certo? Difamação, calúnia e injúria. Né? Então ele usou termo jurídico. Parece que na mente dele nessa hora estava uma ideia a respeito de justiça dos homens, vamos dizer assim, né? Mas logo depois você vai ver que é justiça com as próprias mãos, né? Olha aí, ó. Quer arrumar problema para tua vida, entra nisso. Arrumar problema para sua vida quer dizer arrumar um processo na justiça, né? Eu penso que foi isso que ele imaginou. Ele é psicólogo, eu não. Mas eu analiso bem as palavras e pela vivência mesmo assim a gente vai conseguindo pescar. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? O sistema religioso, meu filho. Ué, mataram o filho do Criador e estão impunes até hoje, ó vocês aí. Tá igual Gamaliel? Agora me tira do sério. Porque se Gamaliel falou, essa obra se for de Deus, ninguém pode contra ela. E se não for, ela se extinguirá por si próprio. Obras aí da Playboy, por exemplo, está aí até hoje. E nós temos certeza que não é do Criador. Obras como a loteria, todas elas, jogo de azar, está tudo aí até hoje. E nós sabemos que não é do Criador. Então vemos que a palavra de Gamaliel, aquele homem que Paulo que aprendeu com ele, serviu de esterco, de cocô, nós vemos que é a palavra igual dos seus seguidores de hoje, porque foi Gamaliel quem criou os cursos de teologia. Ele deu curso para Paulo. Ele era professor de Paulo em teologia. E Paulo diz, tudo que aprendi com esse homem, o Paulo, o apóstolo, tudo que aprendi com Gamaliel me serviu de cocô, serviu de nada. Né? Então agora, algo parecido aqui dito pelo Silas Malafaia, quem toca no ungido do Senhor, como é que é? O Senhor e fica impune. De novo aqui, porque eu estou voltando um pouco, vamos ver. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Vocês tocaram nele, vocês religiosos, tiraram a vida dele. Agora, eu não consigo entender quando se diz que não há quem toque no ungido e fique impune. Se eles mesmos tocaram em Estevão e estão impunes até hoje. Agora, um detalhe, né, meu amado? Shaul era ungido do Pai? Era. Estevão era ungido do Pai? Sem dúvidas. Pedro era ungido e todos os apóstolos, quantos eles mataram? Alguns morreram até em caldeirão de óleo quente, como alguns discípulos do Salvador, né? Morreram cozidos em óleo quente. E esse grupo que matou está impune até hoje. Eles são os que estão aí cuidando do templo, os mesmos que cuidavam do templo na época do Salvador e que mataram o Salvador e continuam impune até hoje. Por que quem toca no ungido agora não fica impune, se antigamente ficava? No período da Escritura todo tocaram nos ungidos e ficaram impunes, e estão impunes até hoje. Agora, há uma diferença. Aqueles homens eram ungidos. Aqueles realmente eram ungidos. Eu pergunto, e os de hoje, quem ungiu? É uma citação a Saul. Saul era rei. Saul não era pastor, igual os pastores protestantes de hoje, porque o protestantismo só existiu depois de Martim Lutero. Então, como dizer que Saul era um pastor? Se nem pastor Saul era. Saul era rei, ungido rei. Então é muita história que se conta sobre ungido. Quer dizer, agora eu abro uma convenção, abro uma igreja para mim e eu sou ungido? Quem me ungiu? Eu mesmo me ungi? Então por que eu sou ungido e meu irmão não é ungido? Então todo é ungido. Se um é ungido, todo mundo é ungido.